Convenção Batista de Angola perdeu uma biblioteca. Foi no passado domingo, no dia 4 de 10 de 2020, o homem que serviu a Igreja do Senhor, chamado Adelino Manuel Chilundolo, foi o primeiro pastor na Convenção Batista de Angola e também o primeiro presidente da mesma organização que é a Convenção Batista de Angola. E neste momento difícil, de dor e de tristeza, e o que estamos a vivenciar hoje, muitas lágrimas no seio da família. E não só. A nossa oração é que o Todo-Poderoso, nosso Deus, console a família enlutada e também a Igreja Batista Boa Esperança. Nesta hora, ainda assim, podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E seja bem-vindo neste programa Marcas do Evangelho. E obrigado pela preferência. Esta manhã o nosso convidado é o pastor Costa Fernando. Queremos mais uma vez dizer, seja bem-vindo, pastor nosso, muito obrigado pela sua presença neste programa Marcas do Evangelho. É verdade, nós perdemos o servo do Senhor, que trabalhou tanto em prol do Evangelho do Senhor, começando na província do Ambo, lá onde começou o seu ministério, em 1971. O que tem a dizer sobre este servo que nos deixou? Bom dia mais uma vez, pastor Roca. Na verdade, pastor Adelino Chilundolo, para nós é uma biblioteca. Não temos palavras para descrever a dimensão deste grande homem. Nós outros ficamos marcados porque ele nos deixa um legado, pois ele sabia lidar com todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e assim adultos. Portanto, Adelino Chilundolo é um pastor que nós dizemos que vai muito mais além da própria Convenção Batista de Angola. Portanto, é um homem de Deus, é um homem da Igreja. E, em poucas palavras, é isso que eu tenho a dizer acerca do pastor Adelino Chilundolo. Boas referências ao servo do Senhor, as marcas estão aí. Exato. Como dizem, os homens passam, mas as obras ficam. Aleluia. Nós denominamos isso como primeira conferência de doadores. A primeira conferência de doadores nasce, portanto, dentro daquilo que é o plano concebido a partir do momento quando nós entramos no departamento, depois da nossa eleição em fevereiro deste ano. E então, esta conferência nacional de doadores tem os seus objetivos. Nós temos o primeiro objetivo, buscar apoios multiforme para os desafios missionários, ou seja, para o desafio de sustentabilidade missionária. Esse é o primeiro objetivo. Mas também nós temos o outro objetivo, que é reativar, né, os parceiros de missões que outrora foram chamados de sócios de missões. Portanto, é um programa já antigo e temos irmãos, de facto, que têm dado o seu contributo nesse ponto. Mas agora precisamos reativar. E, por outro, também temos como objetivo, portanto, alcançar 65 sedes municipais, não é? Sabemos que Angola tem 164 municípios e, neste preciso momento, a Convenção Batista de Angola alcançou 99 municípios. E, então, nosso foco agora
é atacarmos os outros 65 municípios para termos a cobertura nacional. Então, a conferência, portanto, tem esses objetivos. E então, no dia 31 de outubro, é o dia marcado em que nós queremos estar lá juntos com as pessoas que estamos a convidar, mas ao mesmo tempo também haverá participação de igrejas missionárias, assim como também os departamentos provinciais, portanto, me refiro aqui aos departamentos provinciais que têm a missão de evangelização, os departamentos missionários, e participarão também os presidentes das convenções, assim como os secretários executivos. O pastor fala de doadores. Aqui em Angola temos muitos doadores, né? Há dias passou doadores lá no Hospital Josina Machel, em outras clínicas, doadores de sangue, doadores de quê? O telespectador precisa saber bem o que é isso, doadores. Na nossa conferência estamos a tratar de doadores, estamos a olhar tal como o primeiro objetivo. Portanto, queremos encontrar aqui pessoas que vão entregar-se a si mesmo em primeiro lugar, e aquilo também que eles receberam do Senhor como bons mordomos, portanto, com seus dinheiros, seus bens materiais, portanto, doando para o avanço da obra, portanto, da evangelização nos municípios, portanto, que fizemos aqui referência, no caso, são 65 sedes municipais. Estamos a falar, portanto, de pessoas que vão doar suas próprias vidas em prol do reino. Estamos a falar de pessoas que vão doar, portanto, aquilo que o Senhor os confiou, no caso, valores financeiros, bens materiais, para apoiar, portanto, o avanço do Evangelho. Portanto, não estamos a falar aqui de doadores de sangue, mas sim de bens financeiros, materiais e de próprias vidas. Então, são nacionais, não tem nada com aqueles que estão fora. Nós estamos, é uma primeira experiência, pastor, é uma primeira experiência, a nossa dimensão, por enquanto, é nacional. Estamos a pensar com os nacionais. E, então, depois vamos evoluir. Depois dessa experiência, veremos o que vai dar, então evoluiremos para uma conferência internacional já no futuro. Nessa conferência nacional, o local... Exatamente. Como disse, nós teremos essa conferência no próximo dia 31 de outubro e tem como tema Missões, Minha Paixão. E está baseada no texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículo 16. Temos como hino oficial o 447 do nosso cantor cristão. Portanto, o local será a segunda igreja, ou seja, nas instalações da segunda Igreja Batista do Zango. Portanto, onde... Zango 4, Zango 1... Zango 1, Zango 1, Zango 1. Zango 1, ok. A nossa segunda Igreja Batista do Zango, portanto, no Zango 1, e é lá onde teremos, portanto, digamos assim, teremos essa conferência. Muito bem. No âmbito nacional, Angola tem 18 províncias. E nesse estado em que nos encontramos, a participação dos obreiros, qual é a visão? Bem, no caso da conferência, a conferência será também transmitida por via Zoom. Quando me referi aqui dos presidentes, secretários provinciais, os executivos de missões provinciais, claro, eles não virão aqui. Então, estarão participando via Zoom. E hoje a tecnologia avançou, então nós não podemos estar fechados, pensar que não podemos. Eles vão participar, mas também teremos, portanto, a participação presencial na segunda Igreja Batista do Zango, e os que não puderem, então, vão participar via Zoom. Os de casa, essa participação estará a critério, em termos de despesas, a critério do departamento, ou haverá uma pequena comparticipação? Não haverá comparticipação. O departamento está a fazer tudo que está ao seu alcance para poder, então, providenciar o necessário e o suficiente para acomodar e provavelmente ter também uma água para os participantes. Portanto, tudo está na conta de casa. Ora bem, quanto ao tema no âmbito nacional, Missões, Minha Paixão, o que é isso? Nesta fase da pandemia Covid-19, é possível fazer missões? Pastor, missões é nossa vida. Missões é? É nossa vida. Nossa vida. Não tem como. Olha, uma pessoa apaixonada, quando diz que o fulano está apaixonado, ele não mede as circunstâncias, as dificuldades, enfim, não mede isso, o que ele queria atingir o seu objetivo.
Nós fizemos missões todos os dias, pastor. Porque missões, afinal de contas, é o quê? É ganhar vidas para Cristo. Então, de uma forma direta, nós temos que fazer missões assim. Também fizemos missões em 3 dimensões, ou seja, nós podemos fazer missões, ou fizemos isso por meio da oração. Nós oramos enquanto não podemos avançar, estamos na linha da retaguarda, na linha da frente, oramos. Todos nós temos essa bênção de sermos sacerdotes, né? Oramos. Fizemos missões, portanto, indo do ponto de vista prático. Fizemos missões contribuindo. Então, a pandemia não é motivo. E vou dizer mais uma coisa aqui, meu pastor, que nesse preciso momento, quando estamos a falar da pandemia, sabia que nós estamos a avançar? Vou dar aqui alguns exemplos. No passado, dia 27, né, de setembro, nesse caso, o missionário João Marcos e começou o primeiro trabalho no município do Quangar. É um missionário que não está só fazendo o trabalho no Sambo, também está indo para as outras aldeias. E quando o pastor fala das aldeias, comunas, bairros, sanzalas, nos quimbos onde há sobas, na vossa estatística temos 164 municípios. Então, desses 164 municípios, quantos sobas já foram evangelizados? Quantos sobas? Bom, não posso precisar agora porque não fizemos esse levantamento, na verdade, não fizemos esse levantamento. Em termos de soba, não. Nosso foco não visa diretamente, portanto, autoridades aqui, não. Estamos a ver, portanto, o ser humano, independentemente, portanto, da sua ocupação, do ponto de vista social, enfim, econômico, financeiro. Nós estamos a olhar o homem, portanto, nunca tivemos, portanto, ainda essa estatística de saber os sobas, por acaso nós não temos. Numa aldeia onde o soba é mesmo um pai, é avô, é tudo numa aldeia. É ela que mobiliza as famílias. E nós também podemos ver isso na fase da campanha eleitoral, quando avizinha-se as eleições, o soba faz aquela mobilização. Mesmo quando há vacina, é o soba. Quando há um problema que afeta as famílias, é o soba. Se calhar o número 1 a ser atingido pelo Evangelho, penso eu que seria o soba. Seria o ponto de partida. Sim, nós contactamos os sobas. Não chegamos para uma aldeia e começamos o nosso trabalho sem, portanto, contactarmos as autoridades da aldeia. E, na verdade, eles recebem o Evangelho. Mas agora, a decisão para aceitar ou não é algo pessoal. Nós nunca deixamos de falar com as autoridades tradicionais quando vamos para uma aldeia, porque nós sabemos que o primeiro contato antes do povo é sempre com a autoridade. Tradicional. Exatamente, isso temos feito. Só que, como eu já disse, em termos de estatística, alcançamos este ou aquele soba, não temos essa estatística. Mas nunca deixamos, né, de contactar as autoridades tradicionais, apresentando o nosso plano de trabalho, assim como também o próprio plano da salvação. Nós temos as famílias coiçãs lá na província do Cuando-Cubango e, segundo a vossa estatística, já temos lá um homem. Em termos da literatura? Olha, pastor, é uma dor de cabeça. A literatura, não vamos só particularizar para aquela tribo, né, que o pastor mencionou aqui, mas temos dificuldade de literatura para todas as pessoas, todas as línguas, inclusive o próprio português, né? Mas temos feito alguma coisa na cooperação que temos tido. Por exemplo, nós temos uma cooperação com a organização, não se passou, já ouviu falar da Cada Lar para Cristo. Cada Lar para Cristo é uma organização, portanto, interdenominacional e tem nos fornecido alguma literatura nesse sentido. Então, nós, se alguma coisa temos, então recebemos da Cada Lar para Cristo. Não, e nós temos também aqui que precisamos levantar, no mínimo, 65 vocacionados que têm que ir para o campo. Claro, precisa do sustento. Portanto, a primazia é sempre para o homem que vai fazer o trabalho do Senhor.
O que está na base hoje, quando se fala de homens vocacionados, jovens vocacionados, e na hora do apelo os jovens dizem, epa, nós já vimos aquele obreiro, o servo, o missionário, o pastor, onde ele passou, ele prefere ir na TAG, prefere ir na Unitel e noutras instituições. Por quê? Porque lá, mensalmente, alguma coisa. Não será que essa rejeição dos jovens está na base daquilo que estamos a ouvir agora? Pastor, eu creio que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Essa é a minha convicção. Se Deus tiver a chamar um jovem, olha, há um dado momento que até os discípulos também perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo, né? E depois então? Quem lê a Bíblia, quem interpreta a Bíblia, sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando Deus chama alguém, esse Deus, como já disse atrás, Deus prepara e esse Deus sustenta. E quando o homem não é chamado, poderá tomar esse partido de ir para a Unitel, enfim, qualquer outra empresa que quiser. Mas o chamado, ele vai obedecer à voz do Senhor. É possível fazer missões sem dinheiro? Não é. Não é possível fazer missões sem dinheiro. Olha, na Bíblia, pastor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há muitas referências que falam sobre dinheiro. Muitas referências. O dinheiro, ele é importante, não é? Ou seja, faz parte de todo esse pacote de missões. O ser humano, portanto, eu não gosto, por exemplo, de dizer que vamos ganhar almas, deixa-me dizer já isso. Jesus sempre enfatizou vida. Então, vida em toda a sua dimensão. Portanto, o dinheiro faz-nos falta. Olha, sabia que passou, até vira para esse estudo aqui eu tive que apanhar, portanto, transporte. Ok? Não é boleia como no passado? Isso envolve dinheiro. Mesmo até o homem que dá boleia, ele para abastecer o carro dele, não vai nas bombas e chegar e dizer, olha, põe aqui combustível sem nada. Então, a vida é vida, mas também temos que ter o dinheiro. E qual é a mensagem para os jovens? Aqui em Angola temos jovens nas nossas igrejas, né? Que dizem que aqui os cotas só falam do dinheiro. Qual é a mensagem para esses jovens, pastor? Para mim, é isso que eu já disse. O dinheiro deve-se falar. O dinheiro está lá na Bíblia. O dinheiro não é pecado. O dinheiro é importante. Tá? É importante. Portanto, primeiro também temos que entender que o dinheiro, né? Nós somos mordomos. Aquilo que possuímos não é nosso, seja dinheiro, a nossa própria vida pertence ao Senhor. Então, tudo que possamos dizer que é nosso, ou que o fulano fala disso, é do Senhor. Agora, é importante que nós que somos os mordomos saibamos gerir, não é? Os negócios que o Senhor Deus nos confiou. Portanto, os jovens podem ter o seu pensamento, se eles falam muito de dinheiro, não. O dinheiro faz parte do pacote. Eles dizem, né? A salvação é de graça. Sim. É de graça. Sim. Estou salvo e ponto final. Sim, mas e o serviço como é que fica? O serviço como é que fica? Pastor, o serviço como é que fica? Eu estou salvo, mas lembra que há uma música que temos cantado, há um hino lá no Cantor Cristão, né? Mori na cruz por ti, que fazes por mim. Então, quem é salvo é servo também. E o servo deve servir. É isso, pastor. Ok. O impacto do Evangelho na sua vida, pastor? Olha, pastor, eu tive uma trajetória um pouco complicada, né, no passado, mas eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor na década 80. Eu me lembro muito bem,
até agora o texto bíblico que serviu de base do sermão naquele dia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu fiquei impactado porque quando a pessoa expôs a mensagem e o Espírito Santo me mostrou que eu era um homem verdadeiramente condenado naquela altura e alcancei a graça do Senhor. E a partir daquele momento eu entreguei minha vida a Jesus. O Costa Fernando, antes da década 80, não é o mesmo hoje. O Evangelho mudou a minha vida. Hoje sou o que sou por causa do Evangelho. É isso que tenho a dizer. Acabamos de ouvir o servo do Senhor, pastor Costa Fernando, secretário executivo de Missões Nacionais da Convenção Batista de Angola. E queremos também agradecer o telespectador que nos acompanhou neste debate. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.